Então, iniciando a aula de tópicos em banco de dados, né, do dia 13 de abril. Então, hoje, vamos dar uma olhada aqui o que nós temos programado para essa aula. De banco de dados. Deixa eu ver só. Dia 13 do 4. Então, olha só. A gente vai dar uma olhada, ver se vocês conseguiram dar uma explorada naquelas duas ferramentas, né, geográficas que eu passei para vocês. E daí eu vou passar para vocês alguns conceitos sobre operações geográficas, né, e alguns encaminhamentos daí para a aula de amanhã, tá? Vocês conseguiram dar uma olhada naquelas ferramentas que eu passei para vocês na aula passada? Aquele banco de dados lá do INPE e aquele da Embrapa, de queimada, né? Uhum. E o outro acho que era de refletância, alguma coisa assim, né? Isso, ele é o EVI e o NDVI. O NDVI, né? São dois... É o índice de refletância, aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Conforme a luz solar ela bate na superfície da Terra, ela reflete os raios, né? E dependendo aonde, qual a superfície que ela atinge, ela joga essa refletância num determinado valor do espectro ali, né? Da régua de refletância. Então, baseado no reflexo dos raios solares que batem na superfície, é possível de você estimar que tipo de vegetação que tu tem ali. Então, se tu tem um oceano, se tu tem uma mata, se tu tem uma lavoura, né? Eles refletem os raios de forma diferente. Então, é uma maneira que se observa, né? Como que está o andamento da superfície da Terra, né? Então, e quem dá esses valores é esse EVI e NDVI, né? São esses o NDVI é o normalizado, né? É o índice normalizado de refletância, tá? E esse banco de dados de queimadas do INPE, né? Então ele também é uma aplicação que utiliza, né? Na realidade ele é um SIG, né? Ele é um sistema de informação geográfica, o qual possui um dos componentes é o banco de dados geográfico, né? Que permite que você possa fazer consultas geográficas, né? E tenha todas aquelas características que nós vimos na aula passada, a questão de temporalidade, né? A questão de operações geográficas, de relacionamentos geográficos e assim por diante. Tá? Então, tá. Então, aqui são dois exemplos, né, de, de aplicações que utilizam dados geográficos. Tá? Conseguiram fazer essas consultas aqui, gente? A princípio, sim. É. Deixa eu abrir aqui só para nós. Aqui, se você clicar aqui, você consegue selecionar os países, né? Minha internet não está... Eu não sei ali pro Marvin, mas pra mim não tá aparecendo a apresentação. Não tá? Não. Aqui tá. Tá Ué. normal a princípio. De Ué. repente, tu sai, Guilherme, e entra de novo. Tá, vou fazer isso.
Então, aqui, se tu pegar se tu pegar aqui né, no caso hoje, né, de hoje até ontem, né, utilizando o satélite de referência, esse ACO aqui, a gente tem o Mato Grosso, né, é o estado com o maior foco de queimadas, ó, com 49 focos. E o Rio Grande do Sul tem 8 focos de queimadas, ó. E aqui você pode filtrar por datas, né? Você pode pegar de municípios específicos. Bem interessante esse sistema aqui de monitoramento. Então tá. Tranquilo, então, gente. Vamos passar, então, para a parte de algumas operações geográficas, que é o material que eu passei para vocês aqui, tá? Então, olha só. Geralmente, quando nós vamos trabalhar com dados geográficos, eles são representados de duas formas, né? E eles são gerados, muitas vezes, a gente chama isso de modelos numéricos de dados, né? Porque eles são modelos, né? São maneiras de você poder representar os seus dados, tá? E muitas das vezes você tem que estimar valores, né, naqueles intervalos, tá? Porque a gente, quando trabalha com prognósticos, por exemplo, né? Esses prognósticos, eles são gerados por esses modelos, né? Então, eu quero saber daqui 7 dias como vai ser a previsão do tempo, né? E vocês sabem que uma coisa é o tempo e a outra coisa é o clima, certo? Então, se eu pedir assim, como que vai ser amanhã a previsão do tempo, certo? Então, o tempo ele é instantâneo, ele é do dia, né? E o clima, você precisa ter um conjunto de dados. Se eu não me engano, são 30 anos, tá? Então, 30 anos para você ter alguma alteração relacionada ao clima. Em 30 anos a temperatura aumentou em média 1 grau, correto? Então aí é uma previsão do clima, certo? Às vezes nós encontramos as pessoas falando previsão do clima, né? Não é para amanhã. Como é que vai ser a previsão como é que vai ser o clima amanhã? Não, vai ser o tempo amanhã, certo? Então isso é um conceito importante quando a gente trabalha, principalmente na área da agronomia e essa parte de dados meteorológicos, né? Que a gente tem que falar corretamente, tá? Vocês estão me escutando? Sim. Então, Sim, tá. Eu não estou chegando vocês e... Deixa eu ver se ninguém entrou mais aqui. Ah, tá o Vitor. Certo. Então, existe uma diferença entre tempo e clima, tá? E, geralmente, esses modelos que geram previsões, né, eles são modelos numéricos, tá? E quando vocês recebem esses dados eles são, na maior parte, de duas formas, tá? Então, ou eles são representados através de isolinhas, ou seja, que são linhas rotuladas com um valor, né? E daí você consegue estimar pontos, né? Então, através de métodos estatísticos, tá? Você consegue estimar pontos para você verificar qual o possível valor estimado naquele momento, tá? E a outra maneira que você trabalha é com grades, tá? Ou grids, certo? Então, quando a gente fala em grids, vocês pensam como se fosse uma matriz, né? Então, esse grid ele pode ser retangular ou triangulares, né? Mas na maior forma na maioria dos casos a gente trabalha com modelos retangulares, tá? Então, existem duas formas de representação, isolinhas e grades, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó. Então, a isolinha a gente tem linhas com pontos e esses pontos eles possuem um valor, correto? E quando a gente trabalha com grid, a gente pensa dessa forma aqui. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma matriz e dentro de cada célula da matriz a gente tem os valores né, que representam os dados, tá? Bom,
Então, quando a gente vai trabalhar com banco de dados geográficos, a gente tem algumas operações que podem ser utilizadas, tá? Então, uma delas, né, que a gente vai iniciar aqui, que é a análise geoespacial, depois a parte de atualização de dados, nós vamos falar um pouco sobre a consulta a dados e um pouco sobre a visualização de dados. Então, na realidade, essas operações vocês devem ter, né, vocês vão poder fazer uma referência agora e tentar entender como funciona isso, né, imaginando, através daquele uso, daquele sistema que vocês, aquele do INPE de queimadas e o sistema da Embrapa, né, são sistemas que possuem essas operações geográficas, tá? Então, você pode mais ou menos imaginar, atrás de um sistema daqueles, como que ele está trabalhando com essas operações. Então, a primeira delas é a análise geoespacial. Então, quando a gente fala em análise geoespacial, a gente pensa num conjunto de funções que são aplicadas sobre o mapa ou sobre os objetos desse mapa, tá? Na aula que vem, gente, nós vamos começar a trabalhar com a modelagem geográfica. Então, a gente vai pegar um estudo de caso e vai verificar ali, nesse estudo de caso, como que nós podemos implementar características geográficas, certo? Daí, depois desse estudo de caso, a gente vai fazer a implementação usando o PostGIS, que é a extensão espacial, né, para o PostgreSQL. Então, nesse caso, quando a gente instala o PostGIS, nós temos o que é instalado? É instalada uma extensão e essa extensão possui um conjunto de funções, tá, que permitem que a gente possa trabalhar com os nossos objetos, né, ou com os nossos mapas que nós temos, tá? Então, essa é a principal diferença, né, que a gente tem quando a gente trabalha com o banco de dados geográfico, né, ou espaciais, tá? Então, a finalidade dessas operações é fazer o quê? Fazer a validação da entrada de dados, tá? Então, verificar, por exemplo, se uma latitude e uma longitude estão de acordo com o padrão ou não, né? Transformação do mapa ou seus objetos. Então, lembra que eu falei para vocês que todo dado geográfico, ele possui um sistema de referência, né? Que é o SRID, né? É o System Reference Identification, eu acho que significa isso. Então, esse sistema de referência, dependendo do dado que vai trabalhar, pode ser necessário você fazer uma transformação desse dado para um outro sistema de referência, certo? Então, a gente tem funções que permitem que eu possa fazer esse tipo de coisa, tá? A questão de... Essas funções também permitem relacionamentos topológicos. Então, por exemplo, eu quero saber quais são os pontos que estão contidos dentro de uma determinada forma, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre esses relacionamentos, né? Mas a gente viu na aula passada que os relacionamentos eles são diferentes do modelo relacional, tá? Então, essas funções elas permitem isso. A parte de busca de informação geométrica ou estatística, tá? Então, assim, pessoal, se eu perguntar para vocês assim, se vocês têm um conjunto de dados muito grande, vamos pegar lá, vocês têm 30 anos de dados de clima para todas as cidades do Rio Grande do Sul, certo? E você precisa fazer uma análise desses dados. Como é que vocês fariam essa análise? Estão me escutando? Sim. Tá. Muito provavelmente vocês não vão conseguir, por exemplo, não, professor, eu vou abrir a tabela lá, vou fazer um select e vou analisar os dados. Não. Você vai precisar fazer uma análise exploratória desses dados, correto? Então, essa análise exploratória, você vai utilizar métodos estatísticos que permitem que você faça isso, certo? Então, você vai fazer um gráfico de dispersão, você vai fazer um histograma, né? Você vai fazer um summary lá que vai verificar qualquer média, qualquer mediana, né? Vai fazer um box plot para te ver quais são os quartis, qual é né, o primeiro quartil, o segundo quartil, qual que é o maior valor, o menor valor, correto? Então, aí você tem uma ideia de como que é esse dado.
Então, quando a gente trabalha com essa análise geoespacial, ela também permite isso. Você precisa analisar os seus dados, né, para te ver como que eles estão, né, se você precisar buscar essa informação, você tem que ter essa opção, tá? E a parte de visualização de mapas, né? Então, a gente tem que... E essa parte de mapas, ela é bem complexa, assim, né? Para você fazer a plotagem dos mapas e para poder fazer com que o mapa seja plotado corretamente com todos os dados que vocês têm ali, tá? Então... Bom, então, a primeira opção, dentro dessa análise geoespacial, a gente tem algumas operações que nós chamamos, né, de operações topológicas, tá? Então, quando a gente trabalha com... Eu não sou muito dessa área aí da topologia, né? Então, na realidade, o que é a topologia, né? Ela é o estudo das propriedades geométricas, né, que permanecem invariantes sobre uma determinada deformação, tá? Então, a gente tem a questão da escala, tem que ver como que a gente vai projetar, qual que é o sistema de coordenadas que você trabalha, né? Então, aqui também o que eu quero dizer para vocês é que quando vocês trabalham com essas extensões espaciais, geográficas, ele também possui operações que permitem que vocês utilizem esses recursos de topologia caso necessário, tá? Então, é possível fazer operações topológicas. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, de operações topológicas. Então, por exemplo, assim, eu quero saber se A é disjunto de B, ou seja, se eles não se cruzam, né? Então, eu tenho dois objetos, o A e o B, né? Eles podem ter formas diferentes. Então, ele pode ter aqui uma forma de quadrado, aqui ele vai ter uma forma de retângulo, né? Aqui vai ter uma forma de linha. Então, eu quero saber se dois pontos se cruzam ou não, tá? Então, outro tipo de operação é, por exemplo, assim, o A é adjacente, ou seja, toca B, certo? Então, eu posso fazer essas operações baseado nas formas de dados que eu tenho, tá? Então, outro tipo de operação, se o A sobrepõe a B, né, se eles estão contidos um no outro, tá? Então, se dois pontos estão contidos, se duas linhas, em algum momento, elas têm sobreposição, e se o B, no caso, alguma parte do B está contido dentro do A, tá? Então, se está sobre, está contido em barra, no caso, né? Se está sobre se todo ele está sobre o A, certo? Se cruza, se está acima, se está abaixo, se está à direita, se está à esquerda. Então, eu consigo ter esse tipo de operação. Se o B está sob o A, né? E além das operações topológicas, nós também temos algumas operações que nós chamamos de operações métricas. Então, aqui, gente, ó, quando vocês instalarem a extensão geográfica do PostGIS, a gente vai ter todos esses recursos para poder trabalhar com as formas que vocês têm lá dentro, ou seja, com os dados geométricos, tá? E além disso, a gente tem algumas operações numéricas. Então, por exemplo, eu quero saber a distância entre dois pontos, tá? Então, a distância sobre um sistema de coordenadas. Eu quero saber o ângulo, quero saber a direção, quero saber o sentido, certo? Então, isso aí, em vez dele me dar se um verdadeiro ou falso, né? Se está contido, se não está contido, se cruza, se não cruza. Aqui a gente tem valores que são valores numéricos, né? Então, por exemplo, a distância, eu quero saber o raio de alcance e assim por diante, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de operações métricas, ó. Então, a distância entre A e B, o comprimento ou o perímetro, né? Então, qual é o perímetro da minha forma, qual que é o comprimento da minha forma, área ou volume, qual que é o raio de alcance, tá? Eu posso também buscar qual que é o melhor caminho ótimo entre A e B. Então, além das operações, então, que nós vimos, topológicas, operações métricas, nós também temos operações que são operações estatísticas, aquilo que eu falei para vocês. Então, se vocês trabalham com uma grande quantidade de dados, muito provavelmente você vai precisar utilizar análises estatísticas para você identificar como que esse dado está disposto para você ali, tá? Então, por exemplo, assim, muitas vezes no mapa você precisa identificar através de um gráfico,
né, você precisa identificar um determinado valor ou saber o que está acontecendo, né? Então, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, assim, o histograma, né? Então, o que é um gráfico de frequência, né? Então, os valores que mais aparecem naquele conjunto de dados, ele vai plotar como sendo uma barra do teu gráfico. Tá? Tu pode fazer análise de correlação, então análise de uma variável, análise em relação a um determinado fator que tu deseja, ou você pode comparar duas variáveis e ver o que essas variáveis interferem naquele fator. Tá? E eu também posso fazer gráficos de dispersão, né? Para mim verificar como que se porta o conjunto de dados que eu tenho ali. Tá? Tranquilo aí, gente, essa parte de análise geoespacial? São vários conceitos, tá? São vários conceitos. A gente não vai... importante é vocês saberem que existem esses conceitos, né? Que vocês viram isso. Se um dia vocês forem trabalhar, por exemplo, for fazer algum mestrado na área de banco de dados e vocês querem trabalhar com a parte de banco de dados geográfico, né? Então, vocês irão aprofundar todos esses conceitos que eu estou passando para vocês aí, tá? As outras operações, bom, então a análise é uma questão. A outra questão é a atualização dos dados, tá? Então, a atualização dos dados, gente, como que ela é feita? Ela é feita através de comandos DML, certo? Então, o que são comandos DML? Data Manipulation Language. Então, se nós vamos trabalhar com o Postgres, e a gente utiliza a extensão PostGIS, as funções geográficas que nós vamos estar trabalhando, elas vão estar embutidas sempre dentro dos comandos DML, certo? Então, não existe comandos especiais, no caso do PostGIS, né? Comandos especiais para você trabalhar com o banco de dados geográfico. Não. Todas as funções geográficas que vocês vão estar utilizando vão estar embutidas dentro dos comandos de manipulação. Insert, delete e update. E se eu quero fazer algum tipo de consulta, eu vou usar o select, né? As funções embutidas dentro desse comando, tá? Então, o que mais aqui? Uma coisa que vocês têm que cuidar, que geralmente quando a gente trabalha com esses componentes espaciais, os dados espaciais, são dados relativamente grandes e muitas vezes você precisa fazer um pré-processamento nesses dados para você poder importar eles para o teu banco de dados ou trabalhar com eles, tá? Então, geralmente isso tem um cronograma de atualização dos teus dados dentro desse contexto, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Que não é assim, não é um componente convencional, como vocês assim, vou lançar uma venda, né? Quando você trabalha com esses mapas, você tem um conjunto grande de dados e poucos objetos, né? Então, geralmente, você precisa ter uma estratégia para você modificar esses dados ou atualizar esses dados e assim por diante, tá? Bom, então aqui a questão da atualização dos dados, então, vai ser através de comandos da DML, tá? Consulta dados, certo? Bom, quando a gente faz as consultas, então não adianta você ter os dados armazenados, né, estarem gerenciados, se você não consegue consultá-los, tá? Então, existem algumas principais diferenças desses bancos geográficos em relação a bancos convencionais. Então, quais são elas? Principalmente a questão dos critérios de seleção espacial. Então, a gente vai trabalhar com buscas diferentes da forma convencional, né? Aquilo que eu falei para vocês, eu quero saber qual é a estação mais próxima do local onde eu estou. Tá? Então, aqui vocês têm que pensar sempre que a gente vai estar trabalhando associado a um dado geográfico que vai estar referenciando a superfície da Terra. Tá? Então, o tipo de seleção, né, seleção baseada em apontamento. Então, você vai, geralmente, esses dados eles vão ser plotados em mapas, né? E a gente pode ter resultados que são textos, né?
São gráficos ou são mistos. Geralmente você coloca um gráfico e tu bota uma opção para fazer o download desses dados, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se eu cheguei a mostrar isso. Acho que esses... Olha só, aqui eu... Isso aqui, quando eu fui o ano 2019, que eu fui lá para os Estados Unidos, né? A gente estava trabalhando com... Deixa eu pegar um período maior aqui. Data início do alerta. Vou botar no 1º de março. Very... Temperatura mínima. Vou pegar aqui o início do alerta. Dezembro. Final do alerta. Janeiro. Vou ver se eu tenho aqui o Reddit. Ó, então, por exemplo, assim, ó, aqui é um sistema de alerta, tá? Que a gente desenvolveu lá nos Estados Unidos. Então, utiliza a parte geográfica, né? E você tem os dados que são dados textuais, para te saber o que está acontecendo. E também você pode ter ferramentas no mapa, tá? Então, aqui no caso, ele está monitorando. E eu tenho informações, né, associadas à imagem. Eu sei que lá no dia 20/12/2020 eu tive um alerta de precipitação, né, nesse condado aqui, no distrito de Northwest, e o valor foi 0,29, correto? Então é um alerta acima de 80%, 80% não, acima de 70%, ele está dizendo que choveu bastante nesse local aqui, certo? Então, tem algumas regras que geram alerta. Então, aqui é um exemplo. Aqui você tem uma opção de mapas e você tem valores também. E se você não deseja ver a parte de mapas, você consegue trabalhar com a parte de tabelas. Tá? Então, eu posso pegar essa tabela e verificar aqui, fazer consultas e assim por diante. Tá? Isso aqui a gente trabalhou com o Shine, né, da linguagem R. Tá? Então, só para vocês verem, né, algum exemplo de resultados textuais ou gráficos ou mistos que você pode estar mostrando ali, tá? Então, naquele caso, são os 3 exemplos que eu mostrei para vocês ali. Tá? E quando a gente trabalha com um banco de dados, a gente tem linguagens de consulta para esse banco de dados, certo? Então, a gente pode ter... deixa eu ver aqui onde é que está... Então, a consulta ao banco de dados, geralmente você vai utilizar aquilo que eu falei para vocês. Você vai estar embutido, né, dentro no caso do Postgres, né, que é o que eu conheço, você vai estar embutindo as suas funções geográficas dentro do comando select. Então, nesse caso aqui, o que está fazendo? Vamos ver se você consegue me... O que faz essa consulta, será? E ele mostra as cidades que estão a menos de 50 quilômetros? Isso mesmo. Cidades que estão a menos de 50 quilômetros, de qual cidade? De Florianópolis. Certo?
Então, nesse caso aqui, gente, eu estou utilizando uma função gráfica que se chama distance, certo? E nessa função, o que eu tenho que passar? Eu tenho que passar quais são as coordenadas que eu desejo, correto? Então, eu estou passando o Florianópolis, né? E eu quero verificar quais que estão a menos de 50 quilômetros de Florianópolis. Então, ele passa Florianópolis e as outras cidades que estão cadastradas no caso. E me retorna as que estão com menos de 50. Então, sempre vai estar os comandos, eles vão estar embutidos dentro do... Quando a gente fala em consulta, né? Vão estar embutidos dentro do comando select, tá? No caso do PostGIS. Bom, aqui tem um outro exemplo que a gente pode fazer consulta em cima... deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Ah, tá. Nesse caso aqui, gente, ó, a gente está fazendo uma consulta em cima de uma tabela, certo? Então, estou verificando, fazendo uma consulta em cima de uma tabela. Essa outra consulta aqui, ela é em cima de um mapa, certo? E esse mapa, ele pode ser... Vamos pensar assim, vamos pensar que vocês recebem um dado que é um grid, correto? E eu quero fazer uma consulta em cima desse grid, certo? Então, por exemplo, assim, o que é? A gente vai trabalhar depois com dados raster, tá? Lembra que nós vimos que quando nós trabalhamos tem dois tipos de dados, né? O vetorial e o raster. O raster é um dado em forma de grid. Então, se você, eu vou passar para vocês um arquivo de NDVI, por exemplo, ou EVI, e eu vou pedir para vocês assim, eu quero saber qual que é o valor do EVI em determinada longitude ou determinada latitude, entenderam? Então, essa consulta ela vai ser feita em cima do dado geográfico, certo? Em cima daquele raster, daquele grid. Tá? Então, isso aqui é um exemplo desse tipo de situação. Então, você tem uma opção que você pode estabelecer critérios, né, e fazer a busca em cima diretamente do teu grid. E, por fim, gente, a parte de visualização de dados, tá? Então, a visualização de dados, ela é uma questão importante quando a gente trabalha com banco de dados geográficos, tá? Porque a gente vai estar apresentando, né, os resultados da nossa... do que vocês têm gerenciado lá dentro do banco. Então, assim, e é uma questão bem difícil de você trabalhar, principalmente em relação aos cortes, né? A você poder plotar, retirar dados de um grid, por exemplo, de uma determinada forma. Porque às vezes os contornos, dependendo do zoom que você vai dando, ele vai perdendo um pouco da qualidade dos contornos do teu grid, tá? Do teu grid não, da tua forma que está associada a esse grid. Então, a visualização de dados, ela não é uma tarefa muito simples, né? Principalmente quando você precisa manipular e trabalhar, fazer recortes nos teus dados, tá? Mas, existem várias funcionalidades, você pode fazer visualização em 2 dimensões, 3 dimensões, né? Vai depender muito do contexto que você está modelando, né? E de tipo de usuário que vai estar trabalhando com vocês. Certo? Então, isso aí vocês vão ter que fazer toda a análise, né, para montar um front que possa fazer de forma ideal essa visualização de dados. Né? E mais? Eu acho que era isso, gente, tá? A questão do zoom in, zoom out, mas geralmente você traz ferramentas, né? Aquilo que eu falei para vocês. Ó. Se você tem um zoom mais genérico, né? Depois, no momento que você aumenta um pouco o teu zoom, ele acaba ficando de uma forma diferente do que a normal, entendeu? Isso é meio estranho. Assim. Dúvidas, gente? Tá? Então, assim, hoje ainda é uma parte mais conceitual, tá? Na semana que vem a gente já vai pensar um pouco na modelagem daí, tá? E ver como que nós podemos fazer essa implementação usando o PostGIS. Daí a gente vai implementar vetorial e vai implementar dados raster em grid também, tá? Das duas formas, tá? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, assim, ó, para amanhã, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Para vocês darem uma olhada em dois
cada um vai pegar um trabalho, pesquise um trabalho científico, né, que utilize banco de dados geográficos e tentem avaliar ou identificar nesse trabalho quais são essas operações que a gente comentou na aula de hoje, certo? Então, por exemplo, aqui ele usou uma operação topológica, aqui a visualização dele foi de tal e tal forma, entendeu? E daí, na semana que vem, no início da aula, eu vou pedir para vocês comentarem. Dizer assim, eu peguei esse trabalho aqui e tal, ele é interessante porque ele faz isso, 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 isso. Pode ser? Beleza. Pode ser. Tá? Vai precisar de uma apresentação com slides, Vocês alguma fiquem à coisa? vontade. Se vocês quiserem fazer a apresentação, pode fazer. Senão, vocês podem mostrar o trabalho ali, ou vocês compartilham a tela, mostram o trabalho, né? E no próprio trabalho, é bem informal, assim, né? Esse eu peguei esse trabalho, ele faz isso, eu achei interessante isso aqui ele está usando um controle de zoom, isso aqui eu acho que ele está usando uma operação topológica que faz tal coisa, entendeu? Tá, beleza. Tentar identificar nesses trabalhos esses conceitos que a gente viu na aula de hoje. Certo? Daí isso fica para a aula de amanhã, uma atividade assíncrona, né? E daí na outra semana, no início da aula, a gente dá uma conversada sobre isso. Ok. Pode ser? Então tá, gente. Um abraço para vocês aí, boa semana, tá? Então tá. Um abraço, boa semana. Valeu. Então, boa Valeu, semana. tchau, tchau.